segundo capítulo da trilogia. Depois da trilogia A Criação Original, da septologia Torá Original, que começou agora, e é o segundo capítulo da trilogia Profetas Original, que vem aí, e dos poéticos e históricos que já foram gravados, tudo isso será compilado para a terceira edição da Bíblia Original Codex. Começo no revisar e perguntando a vocês: consegue resumir em 3, 4 linhas o primeiro capítulo? Um contrato tem 2 lados, 2 assinaturas. Um papel de contrato é um hexagrama. Um papel de contrato é um xadrez. Um papel de contrato, só o papel de contrato é dual, é dualidade. Direitos e deveres, benefícios e exigências, consequências. O que Deus ofereceu a eles? Exclusividade de proteção, promoção, privilégio, interferência, sabe? Tecnologia avançada, ciência avançada, para eles vencerem qualquer reino, qualquer nação. Não era para dominar o mundo, era para vencer todos os povos no caminho deles, até chegar na terra, e na terra estabelecendo um reino, nessa terra ao estabelecer o reino, se proteger para sempre. Mas, quando eles chegaram na terra, não contentes em ficar apenas ali e se defender ali, quiseram se expandir ao mundo e até hoje na ambição sionista de dominar todas as coisas. O ego. Quais são as exclusividades de exigência nas cláusulas do contrato? Exclusividade de imagem, de marca, de nome. E o sábado, que é o dia especial, para marcar, para fazê-los lembrar do contrato que assinaram. Não só o sábado. Tudo ali está assinado com 3 dias, 7 dias, 3 anos, 7 anos, 70 anos. Sempre assim. Se nós fôssemos ler todo Êxodo aqui, você veria isso. Tendo ensinado que existem 2 assinaturas do povo de Deus, estamos prontos para começar. Vamos lá? Iniciamos hoje com outra pergunta. Por que Deus escolheu Moisés? Por que Moisés? Quais são as qualidades e virtudes deste homem para falar com Deus diretamente e levar este povo até a terra? Por que Moisés? Perceberam já por quê? Ou vocês não entenderam ainda que o povo todo tinha medo? O único corajoso ali, coragem é fé, era Moisés. Porque involução é medo. E evolução é coragem, ousadia. Porque a ousadia vem da coragem, dada através do conhecimento. Eu sei, eu entendo aquilo. Por isso que tem que evoluir a consciência para perder o medo. Para você entender. Na medida que você entende, igual Truman, no filme Show de Truman, você perde o medo. Sabe o que é que crente evangélico, Bíblia, até alguns católicos entendem de Moisés? Nada. Por quê? Eles dizem que Moisés era pesado de língua. Aí eles dizem que Moisés era ruim de falar. Inclusive você vai numa igrejinha pentecostal perto da tua casa, bem simplesinha, tem lá uma pastora gritando e dizendo: irmãos, eu falo tudo errado mesmo, porque Deus escolhe gente assim, Deus escolheu Moisés. Moisés tinha língua pesada, ou seja, não sabia falar. Eu também não sei. Tem nada a ver. Moisés era um exímio orador, articulador político. Pesado de língua é porque ele era desequilibrado. Ele era iradinho. Ele era sanguíneo. Então vamos lá. Por que Deus escolheu Moisés? Porque ele foi mestre da escola de mistérios no Egito. Uma espécie de maçom.
E Deus gosta de gente assim. Quer que eu prove? Qual que é o maior de todos depois de Jesus? Paulo. E quem era Paulo? Igual Moisés, uma espécie de maçom também. Deus ama a gente assim, Deus traz essas pessoas, mestre da escola de mistérios do Egito, evoluído, conhecedor da dualidade, pluralidade e unissexualidade do Criador. Porque ele não tem sexo, porque ele não é um, ele é 72. E porque ele é dual. Deus sabia que a única pessoa com esse perfil era Moisés. Porque Moisés conhecia um Deus chamado Íris, Osíris e Ra. Ou seja, mulher, homem, homem. Ele conhecia pluralidade egípcia, divina, pagã. Ele conhecia dualidade, os deuses do bem e os deuses do mal. E ele conhecia a unissexualidade divina. Por que você acha que ele não teve medo do buraco negro? Enquanto o povo dizia, Moisés, nós assinamos, você pode ser nosso advogado, nosso procurador. Nos defenda, passamos toda a outorga para você. Nos represente, porque temos medo. Agora você pode ver, não pode? O Criador precisava de um homem que não tivesse medo do seu poder, das manifestações terríveis. Lembra? Buraco negro, que a Bíblia chama de densas trevas, terremotos, fumaças e fogo quântico. Percebe? Aliás, por falar em buraco negro, como você acha que o corpo de Moisés foi preservado? Numa luta de anjinho com demoninho e espadinha? Pim, 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 pim. Não. Você sabia que se o nosso corpo entrar num buraco negro, partícula por partícula entra no atemporal e tem que sair em outra dimensão. E se voltar em outro tempo na mesma dimensão, volta partícula por partícula. É uma recomposição material. E é assim que Deus levou Enoque, Elias no carro de fogo quântico e Moisés. Entende isso ou não? Ainda no contexto do Êxodo original, no capítulo 24, Moisés escreve todas essas recomendações dadas desde os 3 mandamentos e constrói um altar, onde coloca os 12 monumentos representando as 12 tribos, com a presença dos 70 anciões e anciãos é português correto, antes que me corrija, mais 2 sacerdotes, que eram Nadab e Abiú, além de Arão e Moisés. Portanto, quando eu fiz a pergunta, quantas pessoas subiram no monte? 74. Ninguém acertou. Vê, 70 anciões, 2 sacerdotes, Arão e Moisés, representando a tesoura da dualidade social, que é a representatividade democrática do povo e também a representatividade religiosa do povo, Arão e Moisés, assim como serão as 2 feras, as 2 bestas do reinado do Messias falso que vem aí. Um líder político e um líder religioso. E o povo assinou o contrato com sangue. Você imagina, se eles veem hexagrama, cabala, serpente, pirâmide aqui, já ficam me chamando de satanista. Dá um zoom aqui. Dá um zoom out. Já imaginou se um dia eu pegasse uma bacia de sangue? Não precisa nem ser sangue, vinho. Engraçado que eles tomam o sangue de Jesus, né? Pegasse vinho e espargisse sobre vocês, espirrasse igual o padre assim, ó. Sangue bento. Hã? O que iam me chamar, hein? O que eu ia me tornar? Olha o quanto que essas pessoas não conhecem Deus. Pacto de sangue na visão do evangélico é o quê? Pacto com o diabo. Pois bem, foi um pacto com o diabo mesmo. Quer ver? Olha aí. Versículos 6 e 7. Assinamos com sangue esse contrato, lendo para todo o povo e arrudim. E todos assinaram verbalmente dizendo, olha o que está na tua Bíblia, abre aspas, tudo que está escrito aí
3 verbos: faremos, cumpriremos e obedeceremos. Ai, 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 ai. Que grave, hein? Ouça, metade do sangue foi espargido sobre o altar e metade sobre o povo. Está na tua Bíblia. Metade da bacia, sangue no altar, e metade pegou lá um galho de oliveira, de arruda, sei lá o que, e ó, sangue no povo. Para nunca mais esquecer que o pacto está feito. E ao subir no Sinai, agora os 72 juntos, representando os 72 nomes de Deus, as 72 nações, a Cabalá, viram todos Elohim, que é 72, se manifestar ufologicamente, tornando o céu, olha o que diz a Bíblia, numa pavimentação, avenidas, ruas de pedras de safira com muita luz e glória. Toda vez que um escritor compara uma manifestação divina científica ufológica com pedras preciosas, é porque ele está tentando usar alguma coisa daqui para representar o que ele viu. Mas, por óbvio, o que tem lá não são pedras preciosas. São cores cintilantes, sinceramente, de altíssima tecnologia, holograma, quântica. Hoje, com a quântica e a vida holograma, a gente começa a entender as manifestações de Deus. Mas o crente vai achar que teve lá uma rua que apareceu no céu, feita de safira. Entendeu? Como a gente ensinou lá no Apocalipse original. Vamos mais. O pacto de sangue está feito e a manifestação do Criador Elohim. Êxodo 24:12. Então disse o Criador a Moshe: sobe a mim e fica comigo no monte para lhe dar o contrato que será ensinado ao povo. O que é Torá mesmo no original? Ensinar. Ensinar o quê? Então escreva aí, para nunca mais esquecer, mas principalmente para ensinar o mundo. Torá é o verbo e não o substantivo. Ensine o contrato. Veja, Torá não é a pedra, não é a tábua. Torá não é a Bíblia, o pergaminho, o papiro, a argila. Torá é ensinar o que está escrito, o que foi ensinado. Torá é escola. Entendeu? Veja que agora os 72 já viram as manifestações de Deus. E veja que quando os 72 subiram, não teve uma manifestação especial como teve para Moisés. Para os 72 eles viram essa pavimentação. Pavimentação no original deve ser um paredão de luz da cor de safira. Essa manifestação ufológica cintilante, extraordinária. Mas agora ele pede só Moisés. Mais uma vez, só quero você. Então Moisés deixou Arão e Ur como seus substitutos responsáveis do povo. E ao subir Moisés no Sinai mais uma vez, o monte foi ocultado por uma grande nuvem tecnológica por 6 dias. E no 7º, olha a assinatura, o Criador chamou Moisés do meio da nuvem ufológica, ou seja, Deus não guardou esse dia. Deus trabalhou só no 7º aqui. Os 6 ele descansou. E Moisés esperando, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. No 7º Deus chama ele, vamos trabalhar. Ao contrário. Deus não está guardando o sábado aqui.
E a tecnologia glória de Elohim era como um fogo quântico que podia ser visto de longe pelos filhos de Israel por 40 dias e 40 noites. Vejam que de longe, mesmo o monte ocultado por muitas nuvens, eles viam raios, trovões, ouviam. E essas manifestações que a Bíblia chama de fogo, mas que não é fogo. O quarto elemento. Tempo em que Moisés ficou com o Criador nesse monte piramidal Sinai. Perceba que o povo involuído só tinha direito de ficar aonde? No pé do monte. Pessoas involuídas, medrosas, animais, eles tinham um limite que eles não podiam passar. E aonde? No pé do monte. Malhut, olha aí, Malhut significa pé. Enquanto Moisés, que era evoluído, estava lá no Quéter, no topo, no cume, no alcantil do monte, falando com Deus. Percebe? Onde será que você está? O Criador deu para ele todas as especificações tecnológicas para que Moisés criasse uma arca. É aqui que entra a arca. Quando é que a arca foi dada? Na segunda vez que Moisés esteve no Sinai por 40 dias e 40 noites. O que significa a arca, vocês lembram? Ocultação. Por onde Elohim se manifestaria sem precisar Moisés ir ao Monte Sinai. Porque a arca seria a comunicação digital quântica com o Criador por onde fossem, era o receptor e transmissor, bem como a proteção do domo invisível. Agora eu quero que você entenda uma coisa. A coluna de fogo durante a noite e a nuvem durante o dia, que é assim que é chamado na linguagem pueril, escondendo o que era de fato, caminhavam de acordo com o povo. Sim ou não? Não. Caminhavam de acordo com a arca. Quer dizer, a arca era uma central tecnológica que aonde ela estava tinha um domo de nuvens de dia e um domo de tecnologia de fogo quântico à noite. Então imagina, ela se deslocava, onde ela ia, tinha uma proteção de um domo terrível, que à noite dava para ver, por isso que eles falavam fogo, que à noite dava para ver, e de dia não dava para ver muita coisa, eles chamam de fumaça, chama de nuvem, mas não é nuvem e fumaça, é um domo, que você vê cristalinamente, cintilantemente. Então imagina, à medida que eles iam, a arca ia protegendo eles, amparando eles com altíssima tecnologia, além de, através dela, poder se comunicar com o Criador. Como eles não iam ficar para sempre no Monte Sinai, a arca seria o Sinai móvel. Eu quero que todos escrevam aí, a Arca da Aliança é o Sinai móvel. Na verdade, é onde Deus se manifestou agora, menor, que eles podiam carregar, mas que levitava com altíssima tecnologia, como nós ensinamos, os levitas levitavam. Os levitas eram astronautas. Eletromagnetismo e radioatividade, tudo isso a gente já ensinou, porque a arca possuía os querubes, lembra? E o que é querubim no original? São asas, bordas de discos voadores de luz, como já revelamos no ensino, os levitas levitavam. Quem criou essa imagem de querubim que você tem na cabeça? Foi a Igreja Católica na Idade Média. E foram os judeus, com a ajuda da Igreja Católica, um pouco mais cedo, que foram dando imagem às coisas, já que não dava para explicar. Imagina naquela época, ensinar isso daqui. Se hoje eu falo isso daqui, e você já tem dificuldade, imagina ensinar isso há milhares de anos. Impossível. Vamos mais. Êxodo 32, original. O povo, vendo que Moisés já estava no monte há mais de 40 dias, com medo de serem mortos por Elohim também, por que eles pensaram? Do jeito que esse Deus é, que a gente já viu do que ele é capaz, Moisés deu uma errada lá e morreu.
ou subiu com ele e não volta mais. Você entende? Para que não aconteça, olha o entendimento original, para que não aconteça que nos mate também. Se matou até Moisés, imagina a gente, né? Se para que não aconteça de matar nós também, de nos matar, sucumbiram pedindo a Arão e Ur uma imagem a esse Deus sem rosto para adorá-lo, agradecê-lo, agradá-lo, cultuá-lo. Isso eu já ensinei em vídeos, 2012, 13. Algo que o sistema religioso todo ensina errado. Porque o que os evangélicos fazem? Eles pegam essa parte aqui para refutar os católicos. Para dizer que as imagens de católicos são como esse bezerro. Só que o católico refuta o evangélico dizendo que o próprio tabernáculo que Deus mandou fazer tinha imagens. Então está incoerente. Só que nenhuma daquelas imagens representava um Deus. O problema estava na representação direta dele, caindo exatamente a primeira cláusula da exclusividade da imagem. Lembra que ele disse: não quero que faça imagem, nem de aparência de ser do céu, nem ser da terra, nem manifestação do céu, nem da terra, nem debaixo da terra. Mas o que o povo fez? Eu acho que Moisés morreu. E a melhor coisa que a gente pode fazer é começar a agradar este Deus, que nós fizemos o acordo. O sangue já tinha ido sobre a cabeça deles, já tinham assinado um pacto com sangue. A melhor coisa a fazer agora é cantar para ele, tocar para ele, que é o que a gente sabe fazer. Primeiro grande culto. Tá vendo? O engraçado é que esses cultos sempre terminam em coisa ruim, né? Abel e Caim. Oh Deus! Veja a ignorância e a quebra do acordo do pacto de sangue, do contrato com Elohim, já no início, sem sequer que tivessem recebido o contrato físico. Por quê? Porque o primeiro Moisés vai quebrar agora, né? A gente vai ver ele ainda quebrar. Primeiro a gente ainda vai ver ele quebrar agora. Eu nem quebrei o primeiro aqui, na verdade. Vamos lá, vamos devagar aqui. Eu já estou indo para o segundo, mas é o primeiro. Sem sequer tivesse recebido o contrato físico, embora já tivesse assinado com sangue. Isso já. Assinado com sangue, sim. Porque Moisés veio, falou para eles, mas só falou. Vamos lá. Agora que vai chegar o momento de você conhecer a teologia original, quem é seu Deus de fato. Arão, fraco para ser líder político, pediu para derreterem brincos, pulseiras e joias dos israelitas e fabricaram um bezerro de ouro para ser a imagem do Criador e não outro Deus. O grande erro dos evangélicos está aqui. Repito, refutar católico dizendo que isso aqui é uma imagem para outro Deus, para um Deus pagão. Não era um Deus pagão, era uma imagem para Deus, o Deus que libertou eles do Egito, que matou os egípcios, que abriu o Mar Vermelho, que fechou o Mar Vermelho matando, entendeu? É eu, Deus de Israel, a imagem é para o Deus de Israel, não é outro Deus, não é idolatria, é adoração. Eu não sei quem de vocês que vai fazer o serviço de ir lá na Igreja Deus e Amor, de ir lá nas denominações novas, de ir lá na CCB, em algumas Assembleias de Deus, e avisar eles que os hebreus usavam brinco de ouro, pulseira de ouro, colar de ouro. Aí, derretidos, pensavam estar dentro do contrato, pois era para Deus aquele culto. Sabe para quem que eram aquelas ofertas? Para Deus, o Deus de Israel. Percebe? Que maldade tem nisso aqui? Acho que alguém até levantou a mão e disse: mas a gente não assinou um contrato que incluía a exclusividade da imagem, que não era para fazer nenhuma imagem? Sim, não era para fazer nenhuma imagem, mas veja bem, Moisés morreu.
Não volta mais, 40 dias. Vamos agradá-lo, ele vai entender. Nós precisamos de uma imagem. Imagina que vocês não tinham, então, talvez não tenham entendimento que eles não tinham a cultura de imaginar o Deus sem rosto, de uma adoração invisível. Precisavam da imagem. Passaram a madrugada toda adorando, acredita nisso? Até amanhecer. Adorando quem? O Deus de Israel, diante do altar construído para o Criador. Mas o Criador avisou Moisés lá em cima. Moisés não sabia. Desce e vai até o seu povo. Olha o revelário aqui, ó. Isso aqui é incrível. Só para sábio para prestar atenção e perceber um negócio desse. Desce e vá até o seu povo. Percebeu? Até aqui, Deus não chamava eles de meu povo. O Yahudim. É seu povo. Olha o tamanho do problema. Sabe o que isso faz me lembrar? Ele em carne dizendo: não vos conheço, apartai-vos de mim. É a mesma coisa. Seu povo. Não conheço. Por quê? Porque para ser meu povo, povo dele, precisa obedecer o contrato. Pois eles já tinham quebrado a primeira cláusula do contrato. Esse povo é egoísta. Sabe o que é que Deus disse? Esse povo tem dura cerviz. Cerviz é coluna vertical. É essa espinha dorsal que é a serpente de 33 vértebras, que não se dobra, que não se abaixa. É uma expressão para ego. Tem uma outra parte da Bíblia que diz olhos altivos. Abre a imagem. Altivos quer dizer aquela pessoa que anda cheia de ego, peito estufado. Você sabe que o posicionamento corporal, cervical e do seu olhar representa se você tem poder, se você tem dinheiro. E aí, olha o tamanho do problema. Deus está dizendo: esse povo é egoísta. E eu mostrarei o que faço com aqueles que descumprem um contrato, com aqueles que não têm palavra. Quando Deus falou isso para Moisés, eu mostrarei o que farei. Você imagina, Moisés já tinha visto tanta coisa. Quantas centenas de milhares de egípcios morreram no mar? Quantos primogênitos? Mas Moshe suplicou que o Criador desse uma chance para eles, uma vez que não haviam entendido ainda o contrato. Então o Criador perdoou o povo e pediu para que Moisés executasse uma punição ao invés dele. Olha só o que Deus fez. Por que Deus perdoou? Vocês sabem? Duas coisas. Moisés foi um excelente advogado. Ainda bem, né? Não, e dizem que ele não é bom orador. Já pensou? Excelente orador. Ainda bem. E foi Deus que escolheu ele, porque se fosse o povo, tinha escolhido Arão, o líder fraco. Porque líder religioso não serve para política. Tu viu? Arão, na política, quando ele assumiu a política, ele foi fraco. Religioso não presta para política. E Moisés não era líder religioso, Moisés era líder político. Agora, vamos entender isso aqui. Por que perdoou? Primeiro, pela articulação excelente do advogado. E segundo, porque Deus pensou assim: é o primeiro erro. Nem sequer receberam as pedras, a escrita, representando o contrato. Mesmo tendo feito o pacto de sangue. Quer saber? Vou dar uma chance. Só que tem uma coisa: você pune. E pune. Vai sair barato. Você, como líder político, você escolhe uma punição. Dessa vez eu não faço nada.
Vocês pensam que Moisés foi bonzinho? Moisés desceu do monte com pressa, com as pedras esculpidas do contrato. Assim como foi a primeira vez. Quem fez as pedras foi Moisés, mas quem escreveu foi Deus. Esse é o versículo 15. E aconteceu que quando Moisés viu o bezerro e as danças, ficou irado. E arremessou as tábuas no monte e elas quebraram. Sabe para quê? Para simbolizar a quebra do contrato. Tem gente que diz que Moisés foi desequilibrado, como eu falei. Realmente ele era temperamental. Se ele não fosse, não tinha coragem de jogar pedra no chão. Mas ele tinha domínio sobre si mesmo. Até quando ele feriu a rocha, ele tinha domínio, ele sabia o que ele estava fazendo. O que ele fez foi quebrar no pé do monte que representa a involução, a terra, o mais baixo da pirâmide, a base da pirâmide, o Malhut. Quebrou no pé. Por quê? Para simbolizar que aquele acordo ali, aquele contrato foi quebrado. Quebrado mesmo, tem gente que não entende. Até hoje ficaram achando que é coisa de Moisés. Moisés quebrou. Não foi Moisés que quebrou. O povo quebrou e Moisés pensou: que valor tem esse contrato? Se fosse papel, o que ele faria? Se já existisse papel. O povo rasgou. Hoje nossas palavras seriam: o povo rasgou o contrato. Ou então, melhor ainda, digital. Joga para a lixeira e exclui. Isso é muito grave, porque esse povo, acreditem, passaram a noite inteira cantando, tocando. Josué foi com ele dessa vez. E Josué disse assim: eu sei o que é esse barulho, eles estão cantando. Acontece que as mulheres com calor já tinham tirado umas partes da roupa, os homens também, eles estavam meio que só com a cueca em volta do bezerro e a dancinha do ventre. O que deu nesse povo, né? Eles não têm noção mesmo do perigo, né? Então Moisés pune o povo ao invés do Criador. E para que não esquecessem que não podiam mais quebrar o contrato. Sabe qual foi a execução da vara? Vou falar para vocês. Fez eles beberem, derreteu, e depois raspou, transformou em pó aquele bezerro de ouro, que é a contraposição sextra de uma arca da aliança. Você vê, enquanto Deus está dando um Sinai móvel, eles estão criando um bezerro. Olha a diferença entre o sistema e a verdade. E aí, com o pó do bezerro, foi feita uma bebida, e tiveram que tomar aquele pó de ouro, defecando pela areia pedacinhos de ouro. Imagina só aquela areia dourada. São 3 milhões de judeus evacuando pedacinhos de ouro. Isso sem falar a dor de barriga, né, que falaram aqui muito bem. O detalhe é que não foi só isso. Ele pediu para os homens de luta, de guerra, pegarem a espada, colocarem na coxa e disse: quem não tiver comigo mata. Morreram muitos, 3 mil. E isso é punição de Moisés. Saiu barato. Não, veja que descumpriram a primeira cláusula com Jeová. Mas por que foi bom? Porque saiu barato, 3 mil. Vocês vão ver quando Deus for agir. Porque eles vão quebrar o contrato, muitas vezes até hoje. Vocês, inclusive, aí que estão no sistema religioso quebrando o contrato. Porque ainda estão no primeiro contrato com Jeová. Estão me perguntando ali se coxa é coxa mesmo. É nada. Fábio Landim, professor. Coxa é sempre o saco escrotal. Era um símbolo de guerreiro, macho, homem, de palavra. Êxodo 34.
1 ao 4, o Criador pediu para Moisés preparar 2 tábuas de pedra, de novo, igual às primeiras, mas desta vez ele agiu diferente. E o Criador desceu ufologicamente diante de Moisés, que o agradeceu muito de joelhos por ter perdoado a primeira quebra de contrato. Olha que excelente advogado. Olha que advogado bom. Isso que eu não falei para vocês toda a história. Porque quando ele soube que Deus falou para ele, o teu povo já quebrou o contrato. Já pensou o desespero de Moisés? Passando tudo aqueles dias lá em cima, fazendo tudo que é certo. Sabe o que é que Moisés diz? Senhor, perdoa eles, ou risca meu nome do teu livro. É ali que surgiu o arminianismo. A ideia dos pentecostais da Assembleia de Deus, Congregação Cristã Quadrangular, que o anjo vai lá, coloca o nome no livro da vida, tira o livro da vida, coloca o nome no livro da vida, desviou da igreja, risca, passa corretivo, voltou para a igreja, escreve de novo. Não tem livro, é uma expressão, é metafórico. O que Moisés quis dizer é: se o Senhor não perdoar eles, me esquece, tira-me dessa vida, tira-me dessa missão. Que advogado, hein? Dando a sua vida por aquele povo. Isso é outorga, isso é representação política. Esse é o político que a gente esperava, que vai lá dar o corpo para morrer pelo povo. Isso é política. Aliás, a palavra política, não sei se vocês sabem, significa cuidar dos pobres. A palavra política, essa é a política original que eu tenho dito. Essa é a política original, do bom político. E esse grande Moisés, grande político, original, fez mais. Puniu eles, suavezinho. Voltou, se ajoelhou e disse: Deus, te agradeço muito por ter perdoado a primeira quebra. Eu agradeço muito, porque realmente é muito grande a tua misericórdia. A primeira quebra de contrato. E sabe o que é a primeira quebra de contrato? Olha só o que eu vou ensinar. É a mesma coisa metafórica de comer o fruto do terceiro poder. Porque o bezerro representa o terceiro poder, representa o fruto, representa o ego, representa o diabo do homem. É a mesma coisa. Por quê? Foi dito o quê? Façam tudo o que quiserem, mas não faça imagem para mim. A minha imagem é exclusiva. Você está vendo o que é um povo problemático? Tudo que você proíbe é exatamente aquilo que eles são instigados a fazer. Que coisa, né? O pessoal está dizendo ali que aprenderam errado sobre Moisés, tinham outra visão sobre Moisés que mudou completamente. Aliás, gente, a originalidade muda tudo. Vocês lembram de Judas? Lembra de Pedro? Quem não colou os graus pensa que Pedro é negador, problemático, que Satanás entrou dentro dele, que Judas é traidor, que Judas foi lá, pegou o dinheiro, comprou um campo. O sistema ensina tudo errado. Vamos mais. Disse mais o Criador a Moshe: escreve estas palavras, porque é conforme o teor desse contrato, dessas palavras, contigo e com Israel, que eu vou cobrar, que eu vou exigir. E esteve ali novamente pela segunda vez com Elohim, mais 40 dias e 40 noites, representando o delta Elias, Moisés e Jesus, 40. 40 é sempre o período de crivo, de purificação, de tribulação e de restabelecimento de um novo governo, de reinício, de reset, como tenho vos ensinado. E aconteceu que, descendo Moshe do monte Sinai, trazia não mais pedras esculpidas frágeis, mas agora o cubo de esmeralda quântico. Professor Hidalgo, de Curitiba. Só que não foi na primeira. A primeira eram pedras mesmo, que a gente chama de tábuas de pedras, porque elas eram esculpidas. Mas a segunda, para não acontecer de quebrar de novo,
elas tinham um poder quântico. Se você pegar só ABS, você vai entender isso. Pelo poder que essas tábuas tinham, e depois, inclusive, dentro da arca. Dentro do poder radioativo eletromagnético. Do rosto que brilhava de Moisés. Só ABS já te diz isso. O óbvio. Mas é mais do que isso. Se você for estudar Epopeia de Gilgamesh, se você for estudar os códigos de Hammurabi, se você for estudar o que a gente já mostrou tantas vezes aqui, os deuses eram astronautas, todas as civilizações, aquela série dos graus de civilizações, de impérios, lá dos 52 ao 68, você vai entender sobre quem foi Enoque, o mesmo Imhotep para os egípcios, que é o grau 122, e o mesmo Hermes Trimegisto para a Grécia, que foi antes de Moisés. Enoque foi o primeiro homem a construir pirâmides, dessa representação das manifestações de Deus. E depois Moisés no Monte Sinai, que é a pirâmide, representada agora no Sinai móvel, que é a arca. Então, aí que você vai estudar, os maçons sabem disso e escondem, e nós revelamos, se você não quer acreditar, que é o que eles falam de cubo de esmeralda. Mas não é esmeralda, esmeralda é a pedra preciosa para representar a variação do holograma do que se via, daquele poder sabe, de quem está do lado de cá escrevendo, vendo, acompanhando. Uma manifestação ufológica, ou uma manifestação altamente tecnológica, a gente chama hoje de quântico ou digital. Você já percebeu que quase todas as luzes futurísticas digitais são da cor de esmeralda? Já perceberam? A gente vai ter logo aí, agora surgiu um celular que ele projeta. O próprio celular projeta, mas logo você não vai precisar de celular, você vai ter uma pulseira que projeta, uma projeção no cérebro, e as projeções do futuro são todas holográficas em tons como esse daqui. É o verde esmeralda, é o azul esmeralda, é o azul turquesa, que são essas coisas assim. Vamos mais? Agora, para nós, isso aqui é muita revelação, porque o cubo é a Kaba negra dos muçulmanos, lembra? Que está lá na Arábia Saudita, que é a Kaba Alá, o Deus de Israel, que para o Islã, no Alcorão, é Alá. Então tudo isso, você que está ouvindo agora não sabe, mas as três filhas de Abraão são representadas por um cubo. Veja só, vou lembrar vocês. Sexta, sábado e domingo. As três no centro da terra. Sexta, o Islã, representado também na segunda pelo Monday, a lua. Sábado, Israel, os judeus, o judaísmo, representado pela estrela. Domingo, o sol dos cristãos, que é o Sunday, dia do sol, e Saturday, dia de Saturno, que é a estrela. Assim o entendimento. Acontece que as três filhas de Abraão estão aqui, e o templo ecumênico que vai ser construído nos Emirados Árabes, do Acordo de Paz do Kusher, é um espaço turístico com 3 cubos, representando as 3 filhas de Abraão. E a Kaba dos muçulmanos, que peregrinam lá em Meca. Aqui, para os judeus, a Kabbalah, e também o cubo é a base de uma pirâmide. E para os cristãos, que você pensa que não tem, a cruz é, na verdade, 6 cubos. Olha aqui. A cruz é uma caixa cubo aberta. Se você pegar uma caixa e abrir, ela tem 6 lados, que é o cubo, o grande mistério do cubo ensinado na maçonaria. Quer dizer, não existe possibilidade alguma das principais religiões da Terra, de 4 bilhões de fiéis, terem essa similaridade. É porque é uma assinatura divina. Porque é a imagem do Criador em suas criações,
assinadas, como revelamos na Universidade X, que está aqui, ó. Lembra? Primeiro cubo, segundo cubo e o terceiro cubo. A cruz está aqui, a cabo está aqui, acabar lá. A representação de Deus em tudo. Isso tudo não é novo para quem colou os graus da Universidade X. Mas agora, os mandamentos, que não são 10, que não é decálogo, são quantos? 3 mandamentos, 3 cláusulas do contrato, estão dadas por Deus, escritas num cubo de esmeralda. Só que lembre-se que são 3, mas a terceira é feita de 5 artigos. Entende? Mas esse cubo não é fixo. Esse cubo é dinâmico, tem poder. Tinha 2 lados. E as 3 cláusulas com 5 recomendações e artigos estavam escritas em 2 lados do cubo quântico. O cubo possuía tanta tecnologia que a pele do rosto de Moshe resplandecia. Que é o que a gente chama do tetragramaton, muito bem lembrado pelo Marcos Schumacher, que a gente já falou aqui tantas vezes, o tetraedro. O cubo possuía tanta tecnologia que a pele do seu rosto brilhava, ao ponto que até Arão tinha medo. E todos os filhos de Israel temeram se aproximar de Moisés ao ver que seu rosto brilhava. Imagina a tecnologia naquela época, né? Imagina. Nós estamos falando em 3.500 anos antes de Cristo. Assim que Moshe, 3.500 anos atrás, em 1.500 antes de Cristo. Assim que Moshe acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto para poder falar com Israel. E assim sempre foi. Para falar com o Criador tirava o véu, para falar com os filhos de Israel colocava o véu, que eles eram da CCB, Testemunho de Jeová, pois tinham medo. Que coisa. Sabe quem é que escreveu sobre isso brilhantemente? Naquela passagem de glória em glória, naquela passagem que para mim é uma das mais lindas, a letra mata. Que o crente boca de burro não sabe. Eu não estou desrespeitando ninguém, eu estou falando do boca de burro. Se você não é, você não é, você é evoluído, não é? Então, é outra história. Agora aquele que é cabeça fraca, que está aqui me chamando de herege agora, o que ele não entende é que a letra mata. E mata mesmo. Você entendeu por que letra mata? O ignóbil da igreja, ele pensa que a letra mata é estudar. Quântica, dualidade, matemática de Deus. Olha aí o Akio fica estudando. Olha o que dá. Olha o que dá. Fica cada vez mais sábio, mais iluminado e mais longe de ti. Cada vez mais longe. Tem um abismo entre nós. Escuta, escuta. A letra mata, que já matou 3.000. E olha que foi na punição de Moisés. Mas vai matar com Deus 3 milhões. A letra mata ou não mata? O que é que Paulo estava dizendo? O primeiro contrato é assassino, é suicídio. O primeiro contrato é morrer. Vocês querem o primeiro contrato? Se vocês ficarem no primeiro contrato, vocês vão morrer. Porque se morreu 3 milhões, eles vão morrer também. Então o primeiro contrato mata, gente. Esquece isso. Pega 2 Coríntios 3, você que é evangélico, que está me ouvindo agora, e lê inteiro. Não precisa ser na Bíblia original Codex, não. Pega lá na tua Bíblia e lê 2 Coríntios 3. E o espírito da vida, porque a liberdade da letra, onde há espírito, há liberdade da lei. Ou seja, aonde há o espírito, você está livre da morte, porque através de Cristo, do Espírito de Cristo, o segundo contrato, que é a graça, a oportunidade, a chance dada ao lado, a porta aberta ao lado, a grande oportunidade é através de Jesus, o segundo líder político, e agora nosso advogado. Então você que aí, Moisés, Torá, legalista, o primeiro advogado já foi, agora é o segundo advogado.
Se você quiser ficar com o primeiro, não tem nem como ele te defender. Entendeu? O que é liberdade da letra? É Jesus. A única forma de se libertar do primeiro contrato. Revelare. Que grande revelação, conforme 2 Coríntios 3, um povo involuído que não entende as cláusulas, artigos e parágrafos do contrato, um povo que não valoriza, não se entrega, não se importa, não produz, não estuda, não evolui, um povo egoísta que quer privilégio, proteção, conhecimento, salvação, prosperidade sem esforço, é um povo que precisamos falar com véu, pois são medrosos. Quem é involuído é cheio de medo, medo das trevas, medo da morte, medo das manifestações, medo de quem realmente Deus é. Por esta razão gritamos, ré, que significa tirar, velare o véu. Por isso que eu grito tanto revelare, porque eu estou desejando que se rasgue o primeiro contrato, que se quebre o primeiro contrato, que você se liberte do véu, do medo, da lei, para falar com você face a face. É o que está escrito em 2 Coríntios 3. Eles ainda estão com o véu de Moisés cheios de medo. Olha o que Paulo estava dizendo depois da morte de Jesus. Porque até hoje está na consciência deles esse véu, esse medo. E eles não podem ver Deus face a face como Ele é, ou seja, não conhecem Deus como Ele é. O que eu desejo a vocês é que vocês cresçam de glória em glória. O que é glória? Ciência, iluminação, glória, não é? Não! Glória é ciência, é luz. Daniel disse, os sábios resplandecerão nos últimos dias. Luz, entendimento, de glória em glória, entendimento, entendimento. Para se libertar do véu. Para rasgar o véu. Quem é que rasgou o véu? De cima a baixo. E deu acesso completo ao Sinai imóvel. Sabe quem é que podia subir lá? Moisés. Josué subiu, Arão subiu, Ur deu uma subidinha, os 70 anciões subiram um pouquinho, mas quem subia e ficava e falava e via, ouvia, era Moisés, só. Agora, quando Jesus morre, ele rasga o véu e dá acesso direto a ele, no cume, no topo do Monte Sinai, para todos vocês. Todos nós agora podemos escalar esta montanha de evolução e falar com Deus face a face, sem véu. Conhecê-lo como Ele é. Mas aí quando você chega aqui, que começam os revelares de quem Ele é, o que você diz? Não! Prefiro comer o bezerro. Porque o bezerrinho, o boizinho, eu olho para ele, ele está ali, sempre do mesmo jeito, não se manifesta, não tem trovão, não tem buraco negro. Você está vendo que as pessoas gostam desse amenzismo. Sabe quem é que se movimenta? Elas, ao redor do bezerro. Elas não se dão bem com um Deus muito dinâmico, muito direto. Lembra daquela senhora que a gente mostrou aqui esses dias no Ridere? Dela falando, aleluia, tá chovendo no sertão. Que lindo, Jesus, manda chuva mesmo, tá chovendo. Tava alagando tudo e ela, lindo, Jesus, lindo. Daqui a pouco dá um raio, ela, misericórdia, caiu o celular. Esse é o crente. Deus é poderoso. Esse Áquio não tem experiência com meu Deus. Esse Áquio não tem as experiências que eu tive com meu Deus. Ah, se Deus falar só iot, infarta. Será que posso tirar o véu para falar com vocês? Ou vocês possuem medo da verdade como ela é? Pasmem, esse é o significado da palavra hipócrita.
Aqueles que vivem com as ofertas, cultos, adoração para Deus, porém com medo da realidade, da verdade como ela é. Vivem uma religiosidade com véu, com máscara, cera, porque não querem conhecer quem realmente Elohim é. É por isso que Jesus falou tanto em hipocrisia. Entendeu agora? Essa é a hipocrisia. Revelare. Vê, a primeira pedra da lei foi quebrada, mas a segunda brilha, é quântica. Porém o povo, eivado pelo medo, não quer ver a sua luz. Sabe o que significam duas pedras? Era o vaticínio do que iria acontecer e ainda está acontecendo. Sabe por que Moisés subiu, ficou 40 dias e trouxe pedras que tiveram que ser quebradas? Porque o povo quebrou. Simbolizava o velho contrato, que ia morrer no chão, em pedaços. Simbolizava ele mesmo. Literalmente ele, Moisés, naquele monte, trazendo as pedras que iam quebrar. 4.000 anos, 1.500 anos de lei fracassada. O fracasso da lei vaticinado naquele chão, em fragmentos de pedras. E por que Moisés subiu de novo? Mais 40 dias e 40 noites. Agora não é ele. Agora ele estava vaticinando, prefigurando, alegoricamente, Jesus Cristo, 40 dias, 40 noites, de um novo advogado, um novo procurador, que outorgado toda a representação, através do clamor do povo por um Shuá, um salvador, um libertador político, que veio nos dar o cubo quântico, que veio nos dar uma lei agora inquebrável, uma lei que nunca mais vai quebrar, uma lei que é espiritual. Por isso que o espírito é antagônico à lei, porque espírito é metafísico. As segundas pedras não são físicas. E o mais incrível, olha para a cruz ali, está ali o cubo quântico. O cubo quântico dado nas mãos de Moisés é a cruz, a caixa com 6 lados. É a segunda serpente vertical pisando na cabeça da primeira horizontal. Mas tem mais. É o vaticínio da primeira lei e da segunda lei. É o vaticínio do velho contrato e do novo contrato. Escreva aí, o novo contrato. Um novo contrato. O primeiro contrato é fraco, porque é humano, é religioso, é um bezerro de ouro, é hipócrita. Mas o segundo contrato é forte, inquebrável, quântico, é crístico, é jesuíno, é do cordeiro, é do leão, não é do bezerro. É eterno, é imortal. Revelare. O primeiro contrato é o fruto do Éden com a primeira serpente, contrato Yehová. Mas o segundo contrato é o fruto da vida eterna e imortalidade. Já lá no jardim nós tínhamos o vaticínio do que ia acontecer. Que o homem ia comer o primeiro contrato, aceitar. Ia dar errado. E ele ia precisar comer o segundo contrato. Do outro lado da árvore, na destra da árvore da vida, na imortalidade, para conseguir chegar na imortalidade. Mas primeiro teve que passar pela quebra do contrato. Percebe? Por isso que tem reologramação. Quem está no primeiro contrato está com medo, vergonha, se escondendo de Deus, igual Adão e Eva se escondendo. Por que Adão e Eva se esconderam? Medo.
Medo. E quem é que escreveu a história de Adão e Eva? O mesmo que escreveu o Êxodo, Moisés. Na verdade ele está falando de quem? Da história de Israel e da história dos homens, da humanidade toda. Os mesmos erros se repetem. Adão e Eva representam o povo de Israel e o primeiro pacto. Mas quem está no segundo contrato perdeu o medo. Revelar, caiu o véu. A nudez, a vergonha e o medo foram vencidos pela evolução do conhecimento do fruto de Elohim, como ele realmente é. Qual é a proposta? Se você comer, você vai conhecer como Deus. Essa é a proposta. Depois, em Gênesis 4, não para por aí. Na dualidade Abel e Caim, Abel representa Cristo. E quem falou isso não fui eu, foi o ex-rabino Paulo. O segundo contrato, onde o primeiro contrato revela a inveja e a ingratidão de Caim, num culto e numa oferta. O ego do privilégio, que mataria Cristos, Abel, e marcaria Caim para sempre. Mataria Cristos e marcaria Caim para sempre. A marca de Caim é a marca de todos os religiosos, do bezerro, do fruto, da inveja, da ingratidão. Sabe qual é a grande marca do povo de Israel 40 anos pelo deserto? A marca de Caim. Inveja e ingratidão. Você vai ver duas vezes divisões entre o povo por causa da inveja, querendo derrubar Moisés. E você vai ver o tempo todo um povo ingrato. E é a ingratidão que matou todos eles, porque a ingratidão levou eles a quebrarem o contrato. O primeiro contrato nasceu já quebrado, mas o segundo contrato, dos outros 40 dias e 40 noites, é Cristo refazendo o contrato. Agora, só agora, você pode entender por que é em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Metade do sangue da bacia foi espargido sobre o altar e a outra metade sobre o povo. O sangue de Jesus é derramado sobre todos nós, para que nós estejamos incriminados, cientes do segundo contrato. Se você se diz cristão, você tem que se perguntar: sou cristão, cristão original, ou sou cristão judaizado? Porque cristão judaizado tem os dois contratos assinados ao mesmo tempo e um invalida o outro. Aliás, nem tem como assinar o segundo. Você está mentindo. Mas se você é cristão original, você ainda assim tem responsabilidade com o sangue de Cristo e com o nome de Cristo que você assinou. A exclusividade da marca, da identidade, do sangue e do nome de Jesus. E isso é grave igual. Mas agora, pelo menos, é possível chegar lá. Que coisa, né? Vem aí segunda-feira o terceiro capítulo da septologia Torá original, a lei original. Chamem todos que vai começar agora a contagem regressiva Geo Apocalipse.